Rio Grande do Norte, capital natal. Em cada esquina um poeta, em cada beco um jornal. O texto que traz esse antigo ditado ainda conta que a incidência de poetas por habitantes na cidade é maior do que em qualquer outro lugar do país. Eu não duvido. Basta caminhar um pouco pela cidade para encontrar um monte de poetas pelos bares, sebos, nos becos, nas praças, até dentro de ônibus eu já vi. Natal é mesmo uma máquina de fazer poetas e esse podcast vai tentar trazer um pouco desses artistas para conversar com vocês. Um poeta por semana e uma nova experiência poética a cada novo episódio. Então, puxa a cadeira, pega a cerveja, o café, a água de coco, o que seja. Só vamos bater esse papo massa sobre poesia potiguar. Lembrando que a primeira temporada desse podcast foi realizada com recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Tá pronto? Eu sou Jéssica Santos, poeta e produtora cultural da cidade, e este é o Um Poeta em Cada Esquina. Chegamos ao nosso último papo dessa temporada e hoje vamos conversar com Ana Mendes, escritor, performer, licenciada e mestranda em filosofia. Escreve às vezes por necessidade, noutras por birra existencial. Aqui vamos falar sobre declamação, zine, literatura e como uma pessoa de pequena estatura triplica o tamanho quando declama. E aí, estão prontos para esse último papo? Então, vamos lá. Ana, primeiramente eu quero agradecer por você ter vindo e ter topado estar aqui conosco. E por ser a última poeta desse ciclo, dessa primeira temporada desse podcast. Para mim é uma honra, você sabe o quanto eu te admiro e o quanto é importante para mim ter você aqui, então seja muito bem-vinda a Um Poeta em Cada Esquina. Ai, obrigada. Tô tímida. Fique não. Pra quem não sabe, a gente já trabalhou num grupo juntas. Eu, a gente, Gonzaga, Guilherme, você, Bruno, Leoci. Foi? E Igor. E aquela menina do Rio, que eu não lembro o nome dela. Luna. Foi ela que instigou, né, a gente fazer. E pra quem dizia poesia na rua, tá com vergonha de um podcast. Tempos de pandemia. Aninha, a gente tá começando sempre, antes de entrar nas perguntas, a gente pede uma indicação de um livro, filme, série, jogo, qualquer coisa que você tenha consumido durante esse último ano, que você queira deixar indicado pra quem tá nos ouvindo, então indica aí qualquer coisa. Tem as autoras daqui, né, e os autores daqui, e a Tatiana Nascimento, que eu tenho lido muito. Mas eu vou falar da autora que eu tô estudando. Porque é uma autora mulher que aborda e faz uma crítica à racionalidade moderna e tal. Uhum. E ela é pouquíssimo conhecida, é uma filósofa. E ela elabora um conceito de razão poética, chamada razão poética. Mas o nome dela é Maria Zambrano. Então, tem um livro dela, deixa eu ver. Assim é um saber sobre a alma, que é de fácil acesso, e tem um que chama Filosofia e Poesia. Eu acho que esse Filosofia e Poesia que tem em português. Ótimo. Muito boa indicação. Eu vou procurar depois, eu nunca ouvi falar. Bom, eu também. Mas é muito difícil de entender, porque... Não. É tipo ensaio. A maior parte da escrita dela é ensaio. Ótimo. Bom, para começar e entender um pouco de Ana Mendes e de quem é essa poeta... eu gosto de começar entendendo um pouco da origem da pessoa. Tipo, de onde você vem, onde você nasceu, a sua construção. Quem é Ana Mendes antes de ser Ana Mendes, poeta. Uhum. E, enfim, essa pessoa que você se apresenta enquanto artista, né? Uhum. Então vamos pro comecinho lá. Eu vou fechar aqui só pra... Tá. Então, meu nome é Ana Paula, eu tenho 26 anos e sou estudante de filosofia. Uhum. Mas eu sou de São Paulo Potengi, do interior. Nasci e me criei em São Paulo Potengi. Aos 10 anos, meu pai é de Pernambuco, eu fui morar com meu pai.
Mas só em São Paulo Potengi eu mudei de casa 13 vezes. Então, assim, a questão do movimento é real. Então, é isso. Sou do interior, morei em Pernambuco, já morei em Areia Branca também. Morei em Parnamirim, quando era mais nova. Mas moro em Parnamirim desde 2010, 2011, porque minha mãe veio trabalhar aqui. E aí eu terminei o ensino médio aqui, comecei a universidade, o curso. Universidade não, tá bom, Pedreira? E aí foi isso. Aí nesse trânsito entre uma cidade e outra, fui me relacionando com as palavras e a literatura e tal. Eu fui evangélica. Eu também. E aí, durante um bom tempo da minha vida. E aí, por exemplo, você pode me atravessar com as perguntas, tá? Porque eu entrei no fluxo cronológico. Minha mãe estudou até 4ª série. Meu pai também não terminou o ensino básico. Então, a parada da literatura é uma surpresa pra mim, porque eu só tinha um imperativo, assim, que era estudar, né? Estude pra ter uma vida melhor. Estude pra ter uma vida melhor. Sim. Mesmo sem saber direito o que é essa vida melhor, né? Porque as pessoas que eu conhecia ali no meu entorno tinham a mesma condição social que eu, então... Mas eu só sabia disso. E aí, quando eu fui pra igreja, tinha escola dominical, ler a Bíblia, aí tem essa relação com a palavra, né? Sim. E a primeira coisa que eu tentei escrever, eu acho que foi uma música, na verdade. E eu gostava de uma menina, mas eu era evangélica e não podia, né? Sim. Aí eu tinha muito Eu Te Amo. A urgência. E aí, aí foi isso. Eu lembro que eu lia coisas na internet, e aí eu plagiava, mudava alguma coisa e botava meu nome. Sim. Aristóteles explica, que a gente começa com a mimes. E aí foi isso, assim. Eu tinha um caderno, inclusive acho que eu achei esse caderno, só que tem várias folhas arrancadas hoje em dia. Não... Mas tinha esse caderno e eu anotava. Tinha uma vizinha que ela falava, isso é seu mesmo? Aí eu ficava, não sei também mais. Aí foi por aí. Quando eu voltei pro Rio Grande do Norte, voltei pra falar com a minha mãe, né? E aí eu fui visitar minha irmã, eu passei uma semana lá. E minha irmã, ela é pedagoga e ela dava aula pra criança. Então, às vezes, quando ela tinha disposição, ela lia pros filhos dela. E eu fiquei assim... E eu via a biblioteca dela, né? Quando eu voltei pra São Paulo Potengi, eu também tive um acesso melhor à biblioteca, que era mais organizada, tinha mais livros. Sim. Folhei Clarice Lispector, Coração Selvagem, eu fiquei... E li algumas coisas na época, e desenhava também. Aí... Mas essa cena de ver a biblioteca pessoal da minha irmã... Biblioteca não, né? Uma dessas estantes de ferro. E ela lê Poliana pros filhos dela toda noite, assim... Quase toda noite ela lia pros dois. Aí eu tava lá e ficava, meu Deus. E tinha uma amiga chamada Dina, inclusive ela faz uns cadernos artesanais, livros de café, cadernos de livro. Menina, eu encomendei um negócio a ela, por sinal eu nem peguei ainda. Faz uns 10 anos que a gente se conhece. Maravilhosa. E aí, eu lembro uma vez a gente conversando, eu vou pra um sarau. Eu fiquei, que porra é um sarau? Eu não sabia realmente que era sarau. Sim. E aí eu fiquei, caralho, isso existe, né? As pessoas vão lá e tocam violão, um negócio. E aí, mas nunca consegui ir no interior. Aí voltei aí quando eu vim pra cá, aí teve esse acesso da minha irmã lendo. Aí eu lembro que eu li Médico e o Monstro. Comecei Anarquistas, Graças a Deus, que é de uma autora mulher e tal. Mas eu não consegui terminar, porque era um fluxo diferente, assim, do Médico e o Monstro. Tentei ler a Poliana. Tem vários livros nesse período, assim, inacabados. Bolsa Amarela e tal. Mas aí começou mesmo E eu já escrevia, né? Mantinha um diário e tentava ter um blog com a ajuda de Dina. Dina, ela criticava. Não, isso aqui quer dizer o quê? Olha denotação com anotação. Caralho mesmo, né? Aí... E a primeira pessoa que eu vi declamando foi a Silvana Medeiros, assim. Sim, grande Silvana. Eu chorei, foi numa cachaça filosófica, assim. E eu nunca tinha visto alguém declamando da forma, pelo menos, que ela declama. Ou recitando mesmo, assim. Eu tinha visto no cursinho, foi. A professora no cursinho, ela lia, ela interpretava também. E pra mim, na época, na minha cabeça, ficou assim,
todo mundo pode escrever poema, mas poesia era um negócio. Aí rolava um pouco de uma mistificação, assim. Então, mas na minha cabeça eu associava que o poético, a poesia, estava associada àquela interpretação dela, assim. A fala. É. Sim. E aí foi um pouco isso, assim. Aí eu comecei a declamar na cidade e tal. Peraí, não se antecipe. Tá. Eu estou um é pouco bem ótimo agitada, aqui. mas tudo bem. Não antecipe, que vai vir umas perguntas na frente e você já vai ter contado tudo. A gente tem que ir Desculpa. dando gostinho. Bom, nos últimos 5 episódios a gente trouxe vários autores com inícios literários distintos. Tiago começou no teatro, né? Canídia fala sobre as leituras com a mãe. Amém pela música. Todo mundo tem um início. Seja com professor de escola, motivos de corações partidos, não sei, alguém que você vê e ouve em algum momento. Você já meio que começou aí a falar, mas aí a gente entra com mais detalhinho. Sim. Pra gente entender como foi esse momento da descoberta da leitura, de fato, quando você engatou, porque eu entendo que existe esse processo que você falou, né, de abandono de textos, porque às vezes não casa com o que você entende ainda, ou a maturidade, eu já falei isso aqui antes, sobre maturidade enquanto leitor também. Total. Acho importante a gente sempre falar isso, e aí a gente termina abandonando muita coisa. Isso também é frustrante pra quem quer ler, né, porque Sim, a pessoa fica porque... tipo, eu não vou entender nunca essas coisas, e vai só... Tem uma mistificação tanto do escritor e escritora quanto do leitor, né? O Sim. leitor é aquele que lê os clássicos e não sei o quê, e aí por muito tempo eu me sentia culpada, assim, eu não li os clássicos, eu não li isso ou aquilo. E depois também rolava preguiça mesmo, sabe? Porque assim como um músculo, né? E se eu não fui estimulada muito esse músculo, fica complicado, né? Verdade. Mas eu lembro de gostar de escrever nos ditados, as historinhas da escola. Eu lembro que eu tinha... E tinha palavras que hoje em dia eu olho assim, brilhavam. Tem palavras que se destacam, assim. Qual a tua palavra preferida, se você pudesse dizer assim, uma palavra que você gosta, que acha bonita? Caramba, eu não vou dizer agora eu vou ficar indecisa de dizer. Mas eu lembro que a palavra filosofia destacava, assim, quando eu era criança. Sim. Poesia, escritor. Eu lembro que eu vi o filme, acho que Caçador de Pipas, alguma coisa assim. E eu acho que ele é escritor, se eu não me engano, o personagem. Não lembro. Ou eu assisti algum filme que a pessoa era escritora. E aí eu senti uma tendência, assim, uma atração. Sim. Mas eu fui ler real, oficial, assim... período cursinho, vestibular e tal. Mas passou... eu sempre estudei em escola pública. Mas passaram alguns professores e professoras que me chamaram a atenção. Quando eram os ditados, quando era a tentativa de fazer, né, historinhas. Essa professora do cursinho do DCE da UFRN, inclusive é barato, se inscrevam quando tiver rolando. Ela lia também, ficava assim... me chamava muita atenção. Tinha uma professora no segundo, terceiro ano em Parnamirim também, que ela lia em sala. Antes de começar qualquer aula, ela lia um texto. E eu ficava, assim, hipnotizada. E às vezes, tinha uma outra professora de português também aqui em Parnamirim, que ela me mostrou uma coisa que eu não estava percebendo. Às vezes eu pegava uma palavra que me destacava e eu ficava curiosa com essa palavra. E ela dizia que eu escrevia a partir disso. É engraçado, você pega uma palavra e você escreve a partir dessa palavra e tal. Interessante. E aí eu fui prestando atenção nisso, e a necessidade, né, de passar no vestibular na época. Na época eu queria fazer psicologia. E aí... eu esqueci já a pergunta. Começo. Não, foi o começo. Mas aí eu acho que você já deu essa introdução do texto, da leitura... E aí eu queria saber exatamente se é que tem um momento, mas talvez a nossa lembrança traga, né? De quando você disse assim, eu acho que eu sou poeta. Mesmo que naquele medo de dizer eu sou poeta, com medo, porque eu sei que a gente às vezes demora um cadinho pra ter coragem, mesmo quando a gente já tá fazendo, mas o primeiro momento que você disse assim, eu quero escrever poesia, eu quero fazer isso aqui. Eu vi a Simone. Eu sei que é uma figura, né, que as pessoas já conhecem e tal, mas pra mim foi a Silvana. Eu a vi declamando, eu tinha tomado umas cachaças já, e eu chorei. E era
escrituras sagradas. Uhum. Eu nunca cheguei a ler o material dela especificamente, mas eu sempre a vi performando. Sim. E eu chorei, assim... Era meu primeiro ano no curso de filosofia. E eu fiquei, caralho, eu quero fazer isso. Eu quero fazer... a sensação foi essa. Eu quero fazer isso, assim. Sim. E pronto. Aí foi de 2014, finalzinho de 2014 para 2015. E aí tinha o Destinados à Poesia, que era um grupo no Facebook, que eu conheci várias pessoas por esse grupo. Depois eu conheci o Iapós. Sim. Eu fui para um final de ano do Iapós uma vez, que eu acho que o Marcelinho tava nesse dia. Sim. E eu não sabia quem era ele, tá ligado? Muito bom isso. E aí foi assim, eu fui experimentando, eu já tinha um blog e tal, eu ficava postando essas coisas no Destinados, mas eu tinha uma timidez horrível. Mas aí eu fui entrando em contato com vários tipos de escritas, assim, dá pra fazer assim e tal. Birrenta, que não queria aceitar a gramática. Sim. Aí foi isso, mas foi a Sivone. Inclusive a Sivone no começo do Insurgências tava, né, Sim. nos sarais e tal. Você tava falando de declamar, e eu lembro que a gente se conheceu em meados de 2015 ou 2016. Minha memória é meio... 2016. Minha memória é meio ruim, mas 2015, 2016, então. Vamos definir 2016. E logo de cara, a gente fez uma viagem pra Recife, que foi eu, você, Guilherme, Henrique, Leoci, Gonzaga. A gente pegou aquele carrinho, um K de Leoci. Sim. E fomos pra Recife no intuito de sem dinheiro, na cara da coragem. Eu tava sem dinheiro, assim, vocês foram super parceiros. A gente tá aí pra isso. E, tipo, a gente foi pra ver o Estados em Poesia, que iam ter vários poetas de vários lugares. E a gente tava nessa estiga de ver e ouvir essa galera. E foi um evento muito, pra mim, particularmente, foi um evento muito importante. Até hoje eu carrego ele, assim, de uma forma muito intensa na minha curta história poética e artística, porque fez muita diferença. O Jéssica de antes daquele evento e o depois, né? E num dado momento, para ambientar as pessoas, tinham esses convidados e fizeram uma roda de poesia com esses convidados principais, vamos dizer assim, e eles declamaram e tal, e logo em seguida abriu-se o microfone, né, para quem quisesse declamar, eu tenho esse falar. Vídeo ainda. Nem sempre eu consigo assistir esse vídeo. Exatamente por isso, porque, tipo, todo mundo estava prestando atenção enquanto existia aquela roda de conversa dos poetas convidados, mas quando abriu o microfone, o público se dispersou. E eu lembro que você foi uma das pessoas que foi declamar, e aquela... Eu não sei se foi a primeira vez que eu te vi declamando, mas é a primeira lembrança que eu tenho. Eu não consigo lembrar de verdade. Eu achei que eu já tinha me visto declamando antes. Eu não consigo. Novidade. É muito doido porque eu não tenho outra lembrança de ouvir Ana Mendes, ver e ouvir Ana Mendes, sem ser naquele momento. Claro que a gente teve a vivência de se encontrar em casa e ler, mas é diferente a gente tá conversando sobre poesia, pegar um livro aqui e ler, do que a gente tá, de fato, em um público, de certa forma, entra em um outro ambiente, né? E aí, eu lembro que eu me emocionei muito. Eu lembro, muito forte. Você me abraçou, eu lembro. Terminou, você me abraçou. E eu não esqueço o que você falou pra mim, assim. E... eu vou chorar. Pode chorar, eu já chorei tanto aqui. Termina sua lembrança que depois eu comento. Porque eu lembro que Ana... Provavelmente a maioria das pessoas que vão ouvir não conhecem pessoalmente, mas Ana é uma pessoa pequena, não é pequenininha, mini, mas 56, é pequena, é uma coisinha pouca. Mas quando Ana declama, ela fica uma mulher de 50 metros e cresce em tamanho, em voz, em presença, e que é algo muito bonito de se ver, enche tudo dentro de você, não fica espaço dentro de você, sabe? E eu digo você, eu tô dizendo como espectadora mesmo. Você entra de uma forma que não sobra espaço dentro de quem te assiste. É muito bonito de ver. É uma das pessoas que eu mais gosto de ver declamando. E sempre é muito... lá vai eu me emocionar também. E sempre é muito importante, é muito bom. E aí, como você já falou também, foi esse momento sofrido também. Porque como muita gente não tava prestando atenção, você
gritava, você chamava chegar atenção. junto, Eu lembro que você chutou cadeira e você fez muita né? coisa. E antes, até chegar o chute da cadeira, né? Eu fui... eu passeei, assim, de pessoa em pessoa. Sim. E foi, tipo, tava já rolando a parada do golpe, né? Antes do... Antes do... Golpe. Antes do... eu lembro disso. E foi muito desgastante, de fato. E aí eu aprendi sobre desgaste nesse dia, porque... Eu acho que vocês devem saber que tem um momento que a escrita é também uma parada técnica de desafio, que você dá pra fazer exercício, dá pra fazer leitura e tal. Mas a gente sabe que tem um momento, né, da escrita que é muito pessoal, que Sim. aquilo lhe sustenta, que lhe faz lhe entender. E eu tenho reconhecido há um tempo a escrita esse lugar pra mim e o meu jeito de me posicionar no mundo. E foi muito, né, um impacto muito grande, porque como a gente já estava habituada a Natal é uma cidade bem menor do que Olinda e Recife, a gente chegou lá, é um espaço maior, e eu fiquei impressionada com o tanto de gente disponível para ouvir os poetas que estavam ali. Sim. Claro que eram nomes, né, que já estavam bombados na internet e tal, e tinha o Pedro Bomba, e tem outros autores e autoras, a Luísa. Acho que tinha Alan Jones Vitrolina, também, Luna Vitrolina. Tinha Caju, não lembro mais quem tanto, né? Mas tinha uma galera, realmente tinha Acho uma galera que já tava tinha com a um peso. banquinha. Não, acho que Luísa Romão não tava, não. Se tava, eu não tenho memória, assim. E aí foi muito impressionante. Imagina 2, 3 mesas arrodeadas de poetas e mais de 50, 60 pessoas num bequinho, como se fosse o Beco da Lama, ali para ouvir pessoas. Foi Sim. muito impressionante. Houve outro momento também que eu tive a oportunidade de viajar para São Paulo. Eu fui na Biblioteca Mário de Andrade e era uma roda de leitura sobre Ana Cristina César. Era muita gente na biblioteca. E eu fiquei, caramba, essas pessoas todas estão aqui para ouvir. Essas pessoas. É sobre isso. Eu fiquei tímida, não declamei nesse dia porque... Bota fé que eu fiquei tímida por causa do meu sotaque. Sério? E aí foi muito contrastante. De certa forma, a gente estava acostumada a ser escutada em Natal. E como a gente era uma pessoa desconhecida ali, as pessoas não estavam disponíveis pra escutar, né? Então teve esse esforço. Mas é muito desgastante. Quando eu vejo o vídeo, eu me sinto sofrendo ali, assim, um pouco. Mas eu lembro, você me abraçou e disse, você é muito forte. Aí eu fiquei, como assim? Tô com dificuldade de enxergar isso. Mas vamos lá. Mas porque pra sustentar o que você sustentou... Eu acho que eu não teria segurado, assim, sendo bem sincera. Eu acho que eu não teria segurado pelo tempo na tentativa de fazer com que as pessoas prestassem atenção. Era bem provável que eu começasse e ninguém estivesse prestando atenção. Eu ia continuar, ia terminar e ia sair, sabe? Assim, eu não ia ter a cara de pensar em fazer algo que, de certa forma... Um alquinho também ajuda. Mas, um dos pontos que eu queria perguntar sobre isso, tem duas coisas, né? A primeira é... Como você construiu, ou se é que a gente pode dizer uma construção, se tem uma construção, de Ana Mendes declamadora? Porque você falou que queria escrever, e você já escrevia e queria fazer isso, mas é diferente. Apesar de terem as mesmas coisas, que tem a poesia, mas são lugares diferentes, que nem todo mundo que é poeta é declamador. Tem pessoas que são muito tímidas. E aí como é que e foi? Hoje eu entendo, assim, hoje eu acho que eu entendo melhor a consequência de se sentir exposta depois, assim. É tanto que eu parei um pouco. Porque antes eu fazia muitas intervenções espontâneas, né, nos eventos que eu ia, e hoje em dia eu recuei um pouco. Foi nesse período de me mudar para Parnamirim, começar a sair em Natal... E no Destinado à Poesia, um dia a gente marcou de fazer um sarau. Sim. E não rolou. Rolou assim, de combinar, mas no dia rolou o sarau mesmo, assim. A gente bebeu, comeu, foi lá em Ponta Negra, na Vila de Ponta Negra. Teve esse dia na Vila de Ponta Negra que a gente tava na praia e combinou. E teve um dia que foi lá perto da tapiocaria da avó. E a gente usou uma calçada, a pessoa, agora que eu não lembro o nome, organizou e levou um microfone na caixinha de som. Então, nessa coisa bem espontânea, de estar bebendo com os amigos e tal. E aí, nesse dia que a gente fez a roda, e teve esse outro dia que teve na calçada,
Que aí eu li, e aí eu me mexo muito, né? Meu corpo mexe muito. E é uma colega na época falou, caramba, você fala muito com o corpo, você declama e é com o corpo assim e tal, não sei o que. E aí eu comecei a prestar atenção nisso que as pessoas estavam me dizendo. Eu comecei a ter um feedback positivo. É legal o que você tá fazendo, não sei o que. E aí eu comecei a confiar nisso. Sim. E eu acho que, assim, eu acho que eu tive poucos incentivos, assim, positivos. E aí ter esses incentivos positivos com relação ao que eu tava fazendo me fez acreditar no que eu tava fazendo. Óbvio que eu precisei de um afastamento e ver se eu tava gostando daquilo mesmo, para eu não ficar refém mesmo do público, assim. Porque Sim. já que é uma coisa que mexe com o público, mexe comigo, eu tô tendo um feedback, né? Eu não posso... eu gostaria de declamar poemas intimistas também. Mas nem sempre a gente tem um espaço apropriado para isso, né? Teve o Sarau das Minas, que eu achei um espaço muito confortável de declamar, que se organizou lá no barco. Pronto, ali tá bem próximo do espaço intimista e que dá para extrapolar o intimismo também ali. Sim. Mas sobre a preparação, eu comecei a ouvir esses feedbacks positivos, comecei a confiar em mim e comecei a entender como é que eu gostava de fazer. Eu gosto muito de bater, não vai dar pra bater no microfone aqui hoje, mas de bater no microfone, porque eu tento preparar as pessoas que estão ali para me ouvir e tento me preparar também. Sim. E isso da repetição, uma vez você falou, né, Gonzaga? A repetição existe, sempre é uma parada que começa inconsciente e improviso e espontâneo, e depois eu vou me apropriando disso. É óbvio que tem um texto preparado e pronto, mas depois eu vou me apropriando disso e depois que eu me aproprio do texto todo, eu posso fazer o que quiser com ele. Então nunca um poema que já escutaram se repete, assim. Se repete algumas coisas, a batida. Sim. Mas é sempre o que eu tô ali e o que o público tá me dando de volta mexe com a forma que eu tô falando também. E é isso. A minha preparação é tentar decorar os poemas e sentir a urgência de que poemas eu preciso falar. Às vezes eu tento pensar aquele público ou como eu tô me sentindo e tal. Mas sempre existe uma margem grande para o imprevisível, assim, que eu acho que é o que deixa a coisa cada vez mais sincera e honesta, assim. Sim. Até porque como você vai declamar em espaços públicos, pode vir várias coisas, né? E podem existir várias ações e reações, como, por exemplo, que a gente falou, das pessoas não prestarem atenção, ou você encontrar um público que esteja 100% cativo. Cativo é uma palavra muito doida, eu não gosto muito dela não, mas tipo, entregue, né? Mas também pode ter aquelas pessoas que vão estar totalmente dispersas. E aí é do improviso, né? E você falar sobre essa questão de fazer coisas, sons que você tava falando, bater no microfone, outra coisa, que é pra preparar, eu entendo também que é uma preparação do público e também sua. Eu lembro que Gleison fala muito... Gleison Nascimento, poeta lá de Recife, ele fala muito sobre entrar num estado de poesia, que é quando você se conecta, vamos dizer assim, com algo, talvez consigo mesmo. Pode usar termos ritualísticos mesmo. Assim. De você se concentrar, porque é diferente, mais uma vez, que eu falei, é diferente da gente estar aqui e começar a dizer um poema, de quando a gente vai pra um palco ou pra um evento, e não entenda palco necessariamente com... Não, é palco que se faz, total, qualquer lugar. Então, quando a gente tá no meio de um público, é totalmente diferente do que a gente faz no dia a dia, que eu acho que envolve a sua energia, acho não, tenho certeza, envolve a sua energia, a energia do público, que é um peso muito doido, que a gente sente. Foi muito legal ver de 2016 pra cá, que você, né, ganhou mais confiança de ocupar também esse lugar, assim. E com a sua própria forma de fazer também. Tava falando com Marcela esses dias, que é a minha namorada, ela falou, ela é muito presente. Ela tá presente ali. É bem isso. É porque é muito doido, né? A gente vê muitas referências. A maioria das referências de declamadores, pelo menos que eu tive e alcancei por boa parte do tempo, eram declamadores muito mais expansivos, eu vou usar essa palavra, muito mais pra fora, de corpo, de gesto, de voz, de intensidade. Então, quando eu via, eu queria estar nesse lugar, necessariamente. Às vezes a gente coloca
a gente coloca certos, né? Eu tenho... E também por um momento eu acho que eu fiquei refém disso também, sabe? Eu tenho que ser expansiva, eu tenho que não sei o quê. Só que, boy, tem dias que não, sabe? Teve um sarau nas insurgências que eu vi que o público já estava preparado, já se criou um público para aquele momento ali. Existe essa paciência de criar o público, mas a gente tem que se respeitar também nesse processo, porque, enfim, rola ansiedade. Porque, eita, esse dia eu não fui super visceral. Sim. E aí a gente fica frustrado. Não, assim, sim, provocar o público, tentar, né, criar um espaço que você consiga ser escutado, mas não ficar refém disso. Tem dia que dá certo, tem dia que não dá certo, tem dia que não lembro o poema e tal, e é isso aí, assim, tentativa é bem uma parada do freestyle, hip hop e repente nordestino, assim, você vai, e não se apegar àquele momento, sabe, até porque a gente tem o trabalho escrito mesmo, né, Sim. técnico da coisa, assim. A gente tava ainda nessa temática, você já falou sobre essa questão dos sons, você faz do coração, que pra mim é o coração, né, no microfone, tem outras coisas que você faz. A primeira vez foi lá no Bardalos. E você pensa, já construía isso antes, por exemplo, porque você disse que decora os poemas. Eu sei que a gente tem que decorar e ficar aqui, fala de frente pro espelho, repete 50 milhões de vezes, mas esses sons, eles vieram nessa construção de decorar ou foi tipo, nesse momento de necessidade de atenção que você... Depois virou, assim. Primeiro surgiu espontâneo, total. Sim. Eu fui, acho que depois do carnaval, e eu já era amiga de Igor nessa época. Sim. Inclusive, teve um momento que eu já tava desandando, ele me tirou. Eu disse, ai, amigo, adoro. Ainda bem. A gente foi eu acho que, não sei se era eu acho que era a Semana da Poesia, em 2015. E eu fui, e aí eu comecei. Eu não lembro porquê. Eu estava, né... Carnaval, poesia, boêmio. E aí eu comecei, e aí às vezes virava um samba e voltava. E eu gostei disso. E aí eu fui declamando um poema em cima. Sim. E fui brincando. E eu acho que tinha um poema que eu sempre declamo. E tinha a humanidade trans. Humanidade trans. Aí, pronto. Só que aí teve uma hora que desmantelou, assim, meu amigo... Ei, vamos ao banheiro? Vamos. Tem a foto, exatamente. E era um sarau que a Sivone tava organizando. Assim. Sim. Gente, Sivone Medeiros. E aí foi isso. Começa espontâneo, começa inconsciente, como vários outros movimentos da nossa vida cotidiana. Depois isso se torna consciente e eu estabeleço alguns... E o Vitor Isha, que ele fala a Rádio Meladona, pronto. O Vitor, eu lembro uma vez que a gente ia conversando, ele falou bem isso que você falou, tipo, que a batida do coração, que às vezes vira outra coisa, é como se eu estivesse entrando num lugar já, assim. Sim. É muito bom. E eu acho que tem as minhas intenções, né, políticas e de provocar, mas existe, aí agora falando de poetas para poetas, aquilo serve principalmente pra gente, assim, que tá levando. Aquilo é muito pra gente, assim, não é sendo egoísta e egocêntrico e tal, mas aquilo, mesmo que alguém não esteja escutando, e você perceba, aquilo serve muito mais pra gente. Verdade. E eu também parei, antes de ficar prestando atenção e tentar forçar, ou criar, claro, existe uma intenção poética e estética naquilo, mas eu olho pra quem tá olhando pra mim também, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver com a minha narrativa de vida também. Eu acho que as nossas narrativas de vida, que às vezes a gente tá dando muita atenção pra quem não quer lhe escutar mesmo, Sim. sabe? E é interessante a gente pensar a liberdade também daquele público, daquela pessoa que não quer lhe escutar agora, e você parte pra quem quer lhe escutar e tal. E é muito mais confortável, você sabendo que ali as pessoas estão abertas a me ouvir. O Sarau das Minas foi uma das últimas vezes que eu declamei, e eu me senti muito à vontade. Não sei se era porque você tá organizando e a gente já se conhece, mas eu me senti muito à vontade com o público, de não declamar com o microfone, ou usar o microfone quando fosse propício. Eu acho que essa parte da dificuldade, e tem-se sempre uma dificuldade de construir, educar o público, porque eu entendo que, como você falou, pode existir pessoas que naquele momento não estão afim na vibe de ouvir, mas
ao mesmo tempo é importante também educar as pessoas para compreender. Se não é o momento, existe outro espaço dentro daquele espaço que você pode estar e conversar para não interferir diretamente, tanto em quem está fazendo, declamando, tanto também como quem quer ouvir, porque termina que interfere muito. E os espaços que a gente meio que tem é um bar, né? Assim, sim. É completamente diferente. Por mais que o bar, né, tente englobar aquilo. Você sabe, né, a diferença. É muito diferente mesmo, assim. Mas aí, tipo, você hoje não, né, porque já faz o quê? Um tempinho que a gente não tá fazendo rolê de poesia, mas tipo, desde a última vez que você, de fato, declamou, você sente, como é que você sente o público? Se você, no começo você sentia uma maior resistência e hoje é melhor, ou ainda segue a mesma coisa, ou depende muito? Como você classificaria isso? Bom, já faz bastante tempo mesmo, mas eu acho que eu não sei. Eu gostaria de... Nossa, uma vez eu declamei lá em Ponta Negra. Num bar, nada a ver. Eu tava com uma amiga e eu tava emocionada. Aí eu vou declamar. Tinha um cara tocando violão, assim. Era um público muito random, assim, muito pra mim, né? Enfim, classe média alta, num bar, tal, e beira-praia, assim. Nossa, quando eu lembro, eu tenho vergonha alheia de mim. De tão desconfortável que foi e o público... Sim. Quem é essa doida? Assim, E aí, mas a Marra, não sei se você conhece, Marra também é uma escritora, poeta, só que ela é de Goiás. Aí ela tava aqui, mas foi legal porque rolou a parceria, eu declamei e ela veio. E ela tinha me alertado antes, né? Isso é só uma experiência curiosa, assim, relatando, né? O público... Beira-mar, bebida, showzinho ao vivo. E eu lá, ei, vou declamar um poema aqui, licença aqui, obrigado. Aí ela fez, Ana, essas pessoas não merecem. Aí eu fiz, essas mesmo que eu quero. Aí, mas ela foi comigo, eu declamei, depois eu fiquei, boy, que merda. Aí ela foi comigo. E antes de declamar os poemas, a gente fez, vocês não merecem. Mas a gente vai fazer. Mas... Muito bom. Pode rir, Gonzaga. O Paulo passa todas essas entrevistas se segurando pra não falar, pra não rir. Pode rir. E... Ai, boy, foi muito engraçado. Hoje em dia eu lembro, boy, por que eu fiz isso? Mas assim, é uma experiência, porque... Na minha utopia é exatamente criar esses espaços que, né, tem uma dinâmica estranha, ou não sei. Mas é desgastante, aí eu tenho que sustentar essa escolha de ser desgastante e tal. Eu vou ficar com vergonha depois. Pelo menos no sarau eu tava, no sarau nas Minas, eu tava confortável. E eu acho que e aí minha namorada tava lá, minha melhor amiga tava lá, então assim... Em casa. E essa minha melhor amiga, ela nunca tinha me visto. Então a gente ficou muito emocionada e parecia que ela tava conhecendo uma parte de mim que não conhecia e tal. Sim. No caso de Dina. Eu acho, dependendo do lugar, que talvez as pessoas esperem, né, um tipo de performance da minha parte. E eu também espero um tipo de performance da minha parte. Então, em alguns lugares, né, eu suponho, que eu estou supondo mesmo, que já tenha um público já consolidado. Não só por causa da minha declamação, mas com projetos como Insurgência Poética, né? Como o Sarau das Minas agora. Se tiver outros projetos, vocês sigam, porque eu realmente estou bem caseira. Não só por causa da pandemia. Mas é isso. Até o momento, eu ainda espero aquele desconforto, sabe? Do público. Sim. Ou eu acho que eu prefiro esperar que o público não vai estar aberto, que eu vou ter que criar o espaço de novo, assim. Entendi. Seja por ser mulher, ser lida como mulher, seja por ser lida como uma pessoa não binária e tal. Eu ainda espero, eu sempre vou esperar o desconforto, assim, porque foi o que eu tive por muito tempo, né? Sim. Mas eu acho que eu tô mais confortável porque já tem muitas outras pessoas que estão declamando e... A própria Sivone, já tem pessoas que fazem intervenções, vocês mesmos fazem intervenções performáticas já. Então eu tô mais confortável nesse sentido, e até mesmo de falar, né? E eu acho que menos boêmia e um pouco mais profissional, seja lá o que isso signifique, né? Mas eu gostaria muito quando, sei lá, a pandemia passar, ou
de ter momentos intimistas, assim, porque eu tô interessada em falar outras coisas agora que são mais introspectivas. Sim. Para quem tá ouvindo, tem os poemas que eu declamo, que tem um certo conteúdo político, e tem os poemas que são lidos e é o leitor e a folha ali. Uhum. Então eu gostaria que as pessoas conhecessem também essa parte do que tá escrito, assim, que eu acho que pode chegar mais. E é doido você falar isso, porque mesmo nesses poemas, pelo menos pra mim, né? Esses poemas que você normalmente não declama, mas estão em seus muitos zines, quando eu leio, eu ouço a voz de Ana. Mesmo não sendo uma coisa que você repita nos rolês. Eu ouço a sua voz, porque você já criou uma identidade, né? Tem-se a Ana declamadora. E aí essa voz, ela persegue, vou dizer assim, os seus textos, independentemente de você utilizá-lo como ferramenta de trabalho, vou dizer assim, que é o que a gente faz, ou não. Você lendo, de qualquer forma, claro que vão ter uns que fica mais forte, porque a gente já viu várias apresentações e você automaticamente vai ouvir, mas os outros ainda carregam em si a sua voz, o seu jeito, né? E... Falando nisso de linguagens, né? Eu tô tentando experimentar a minha escrita em outras linguagens. Aí, tipo, nesse período de pandemia, eu voltei a desenhar. Tô tentando pensar material gráfico e diagramático para outras pessoas. Tenho flertado com roteiro também. Já fiz uns 2 oficinas de roteiro. E recentemente participei de uma oficina que aí teve o produto que era produzir um pequeno filme, né? Um curtinho de 3 minutos no máximo. Aí, inclusive, tá lá no YouTube, Horizonte. Horizonte, quem chega, gente. Horizonte Travessia. Que era pra ser outro nome daquele zine lá que eu queria fazer. Sim. Mas eu fiquei, tô tímida. Aí botei esse nome. Aí eu tô experimentando essas linguagens. Aí eu tenho registrado imagens, tenho guardado frases e eu tenho brincado com essas imagens e frases. Porque eu acho que existe o momento da explosão, existe esse momento de mix e existe uma reflexão sobre o silêncio também, sabe? É muito doido como é que eu vou falar e trazer o silêncio pra uma coisa que se fala e se grita muito. O silêncio é muito importante. Eu acho que teve em algum momento que a gente pensou em fazer alguma performance com o silêncio, né? É uma viagem. Que era justamente nessa intenção de estar no meio do público esperando essa fala, mas o silêncio também compõe e faz parte da poesia, da arte, e que muitas vezes também o silêncio e a respiração traz essa coisa, né? E eu acho que era uma coisa que eu ia falar quando você estava comentando sobre a batida no microfone, o coração. Eu acho que eu ouvi um canto que quando você fica respirando, meio que as pessoas que estão ouvindo, elas tendem a respirar no mesmo... Lá no Sarau das Minas eu ensaiei um pouco isso. No mesmo tempo que você, então você prende a pessoa e você se conecta com essa pessoa minimamente na respiração. Eu acho que, claro que a batida do coração não vai ter como a pessoa mudar pra chegar no mesmo, mas eu acho que dá uma sensação de conectividade, total. Né? Sim, conexão, na verdade. Nem sei se conectividade existe. A gente inventa agora que a gente é poeta. Eu acho que Atmo vem de respiração no sânscrito e tal. Sim. A alma tá associada a essa etimologia aí do... Então, nosso ar, nossa respiração seria a nossa alma e tal. Sim. Bom, nos últimos anos, você produziu alguns fanzines. Nos últimos tempos. Na verdade, você disse que foi tudo no ano só, praticamente, ali, não foi? Praticamente. Que foi Bigorna, Diário de um Cego, né? Sim. Prazer, Pega Mate e Come e Terno. E tem esse outro que é Atropelo com Ana Mendes e Folha. Isso. Falho, né? Folha Falho. E aí a gente queria entrar um pouquinho nesse assunto sobre a produção do fanzine, que é uma forma muito mais acessível, tanto para produção quanto para venda, porque a gente sabe, e já foi dito aqui também no podcast, o quanto é caro e difícil produzir um livro, de fato. E aí o fanzine vem
nesse contrafluxo, vem como um outro caminho para que o poeta, o escritor, possa trabalhar seus textos e divulgar seu trabalho através dessa produção muito mais barata de se fazer e de vender, né? Gonzaga diz muito que o fanzine é como se fosse o EP do poeta. Gosto. Né? Pode crer. Um pré, assim, né? É o que a gente vai preparando o terreno para alcançar mais pessoas, para, de certa forma, formar um público, para quando formos lançar um livro, a gente já ter pelo menos 2 pessoas para comprar. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre como você enxerga esses caminhos do zine, as possibilidades que se tem, e fechando assim nela, como você sentiu e sente a receptividade das pessoas com o fanzine, já que você tem já que você tem essas publicações, como foi essa troca, esse tete a tete com as pessoas, né, de vender, comercializar esses fanzines. Eu tô muito na dúvida se o Atropelo e o Bigorna saíram juntos, ou se o Atropelo saiu antes, ou se o Bigorna saiu antes. Mas o Bigorna surgiu, foi um dos primeiros. Eu tinha uma ideia de zine anterior que chamava Limbo, mas eu nunca gostei das narrativas que eu tava criando e tal. Sim. Aí eu deixei suspendido, mas surgiu o Bigorna. E é meio ficção, meio autobiográfico, com uma ilustração de Vitor Azevedo. Sim. Então, a primeira vez, eu sempre tive muitos incentivos das pessoas que, né, passaram, né, vocês, Ayrton principalmente, ele super me provocava, Dina foi a primeira, assim, ela me provocava demais, assim. E aí eu fiz, e foi no período da Flim, sobre a receptividade, né, que eu vou falar agora. E realmente, eu fiquei um pouco decepcionada, porque, nossa, você declama, e batida nos ombrinhos, não sei o que, tarará, mas na hora de comprar rolou um freio. Um zine, 3, 4 páginas, não sei o que e tal. Rola um pouco essa desvalorização com relação ao material. Apesar que, tipo, pelo menos no terno dá pra ver que tem um cuidado com a folha, com a estética, a diagramação e tal, e enfim. E como a gente estava conversando antes, como eu participei do de Rocha, eu tive a provocação muito de vocês no sentido de... Pronto, com o Igor, eu tive Igor Barbal, eu tive a provocação de... a rua, né? Porque ele mora no Alecrim, o Lambe e tal. Com vocês eu tive a provocação de pensar o material a partir do conteúdo. Então eu sempre... O material que eu uso é com base no conteúdo. Às vezes não rola, porque pronto, o Lacônica foi um projeto que nunca findou, porque o material que eu queria usar era muito inviável para aqui. Eu queria, por exemplo, alto relevo. Era muito caro ou aqui não estava rolando em Natal. Sim. E também a grana de produzir e tal. Então eu senti essa desvalorização, assim, de declamar de graça no negócio é legal, mas aí na Flim, que é um negócio organizado, nem todo poeta alternativo entra na Flim, assim. Então a gente ficou lá na frente de boas, porque eu era uma jovem que estava experimentando a cidade, mas rolou isso. Eu só consegui vender muitos zines nesse dia por causa de Ayrton. Gosto de falar isso. Porque Ayrton já vendeu muito zine dele, de mão em mão e etc. Então ele já tinha um jogo de cintura ali do Mangueio. E eu só tinha cara, vamos dizer assim. Eu tinha cara porque a galera me conhecia. Mas aí chegava na chincha mesmo. E chegava nas pessoas, assim... Tá ligado? Do rolê, você não é artista, você não é tal e fulano de tal, compra aqui um zinho da minha amiga. Aí eu ficava, menina, aí eu pegava só o copo assim, eu deixava ele... é um zine e tal. Aí pronto, aí a gente vendeu os zines. Eu tô falando bem puro assim pro público identificar que nem sempre é fácil, né? E aí a gente comeu e bebeu com o dinheiro desse zine. E aí eu caramba, pode crer. Aí depois disso eu morei na Vila também aqui. Em 2017, aí eu comecei a declamar na tapiocaria. Que aí não tem muitos registros disso, assim. Comecei a declamar e comecei a passar chapéu. Aí eu identifiquei uma diferença de público. Porque eram as pessoas um pouco mais velhas e tinham a grana pra pagar também. E gostaram ali.
Também de começar a improvisar poema com banda tocando e virar uma música na hora. Massa. E rolou E nesse dia que eu levantei um dinheiro relativamente alto, com a passada de chapéu, eram todas mulheres que estavam contribuindo, professoras, nesse dia. Caralho, é isso mesmo. Aí eu fui entendendo quem é que incentivava mesmo e apoiava o meu trabalho. Sim. Enfim, paguei parte do meu aluguel com essa grana, tá ligado? É muito importante essa sua fala, e aí eu vou dizer, é foda, porque existe muito isso, né, que você falou muito bem falado, sobre ter muita gente que gosta de ver declamando, e que admira, e que apoia mais na hora, que a gente prepara um produto com a finalidade de divulgar, de se sustentar também, né? Porque muitas vezes a gente é convidado para um evento e muitos dos eventos que acontecem nessa cidade, eles são independentes e a galera não tem grana. Então não tem grana para pagar a gente e a gente também entende porque a gente sabe a realidade. Não tem como tirar do bolso, às vezes tá pagando o lugar, às vezes tá pagando o som, seja lá o que for, não tem como pagar também os poetas. Mas aí a gente vai para esses eventos e leva um zine. Às vezes é a passagem de volta pra casa. Exatamente. Às vezes é uma água que você compra. E tipo assim, isso é muito importante ser falado porque é um zine, são 4 páginas de folha de ofício, mas você não tem ideia do tempo que se passou trabalhando em cada um desses textos. E eu acho que falta, não sei porquê, falta uma cultura, né, essa cultura de arte na rua, assim, tipo, a gente não tem muitos artistas, pouquíssimos artistas que estão ocupando a rua e tal, não sei o quê. E eu não sei se é por causa disso, a desvalorização, não sei. Eu costumo dizer que as pessoas, elas não valorizam a questão do texto, do escrito, vamos dizer assim. Porque eu sempre falo, você vê um músico, aí você pensa assim, mas teve que fazer aula de canto, de violão, teve que comprar o violão, teve que pegar um carro, um transporte para trazer os equipamentos de som, pintou, teve que comprar tela, teve que comprar tinta, fez algum curso. Todos eles se justificam em alguma coisa, mas aí quando pensa em escrever, faz. E entendam bem a frase que eu vou dizer, mas eu já ouvi muito. Eu também escrevo, mas não é eu também escrevo como igual no sentido assim, tipo, que massa, eu também faço isso, tô estudando. Não, é tipo assim, eu também escrevo, eu sei fazer isso que você tá fazendo. Não é tão simples. E não é tão simples, todo mundo escreve. Mas trabalhar com poesia... Porque começou espontâneo pra mim também, pode começar espontâneo pra outra pessoa. Mas não é nesse lugar de falta de incentivo, sabe? A gente incentiva, a gente sempre vê as pessoas falando, enfim, a gente gosta desse processo, mas muitas das vezes quando a gente vai fazer essa venda e a pessoa fala isso, ela não tá falando nesse lugar, ela tá falando num lugar de tipo, eu também escrevo, não tem pra que eu comprar. Ou às vezes transfere isso pra declamação. Como existe um espaço de improviso ali, não é só improviso. Depois de um tempo, não é só improviso. Sim. Porque eu acho, sei lá, 2015 pra cá, 2014 pra cá, já faz o quê? 6 anos? 6 anos. Eu penso essa porra, tá ligado? Sim, tipo, trabalho, as pessoas têm que começar. Eu leio coisas e tal, e principalmente, eu consumo as pessoas que estão na internet, as pessoas que estão... Porque isso me alimenta e vira outra coisa, entendeu? Sim. É bem isso, assim, é frustrante essa tapinha nas costas e tal. Eu acho importante a gente pensar sobre isso, falar sobre isso e mais uma vez a gente conseguir compreender a importância desses trabalhos, mesmo que não seja um livro, que aí as pessoas também veem o preço, né? Mas um zine também é meio de trabalho, também é produto e a gente faz com todo carinho, com todo amor, na intenção de entregar o melhor. E nem todo mundo tem impressora, velho. A gente imprime nos lugares, a gente paga por isso. Exatamente. Bom, se começou com uma necessidade de baixo custo, tem um momento que ele não é mais por isso. Como a gente estava conversando antes, eu tenho a intenção de declamar e de expor textos que já, vamos dizer assim, já tá na internet, como também às vezes eu escolho um texto inédito para declamar ou para escrever, porque é isso que eu quero dizer e provocar. E também tem a parada de, como eu tava falando, concursos literários. Eu quero conseguir ganhar dinheiro com a minha literatura. Sim. Entende? Mas por que não livro agora? Porque às vezes as editoras dispostas,
elas ficam com muito lucro, pô. E eu quero lucro pra mim. Então é isso, assim. Existe o poético, existe, mas existe o prático e o estratégico, assim. Eu tento ser muito estratégica A gente tem que parar coisas. eu digo, todo mundo, de certo modo, de parar de romantizar a arte, a poesia, né? A gente também precisa sobreviver. E, às vezes não só... Tem gente que não vive só disso, mas a gente também quer fazer o nosso trabalho com dignidade. Exatamente. Dignamente, Por isso né? aquela conversa que a gente tava conversando, ó. Eu não é todo o público agora que eu topo provocar, assim. É óbvio que ainda eu tenho essa utopia de ocupar a rua e declamar, inclusive, Volta de Rocha. Vai voltar. E aí... eu acho que hoje seria bem mais pacífico, assim, pra gente voltar. Estou convidando a galera, chamando na Xincha ao vivo. Ao vivo aqui, na mini bio, será? Na mini bio que você tava... Peraí. É verdade. Pacífico só cena. Na mini bio que você... Eu acho que a gente consegue se ouvir mais de boas agora, assim. Sim. E acho que falar também. Na mini bio que você nos enviou, que a gente pediu, né, pra poder divulgar mais pra frente as coisas e tal, você diz que faz da declamação a guisa do revide político. E, de fato, é possível perceber, e você já falou aqui, que o que você escreve tem muitos assuntos sociopolíticos, né? Sabemos que nem toda a poesia é diretamente engajada, mas muita gente tem trazido e feito muito bem, assim como a Menhore, você, Pedro Bomba, Blenda, Angélica Freitas, Adelaide. E a gente vai falar um monte de nome aqui que, enfim, tem muita gente trabalhando muito bem esses textos, né? Como se dá essa construção para você desses textos? Tudo parte de fato da sua vivência ou perspectiva, olhar sobre, porque eu sei que muitas vezes a gente escreve algo que não necessariamente vive, mas que atravessa. Essa palavra é sua, muito sua. Eu sempre falo que fala atravessa, eu lembro de você. Então, como é? E você... Qual a importância que você vê em trazer esses temas, esses assuntos para a poesia, para a sua poesia e para a poesia de modo geral? Como eu falei em outro momento lá na live da Profundanças, enfim, recém-vindo do interior e na universidade, entendendo essas questões políticas, então eu senti a necessidade de participar. Então eu passei, tanto por causa, né, vestibular Enem, de ter que consumir vários conteúdos, assim, notícias, quanto por estar na universidade. Eu senti necessidade de participar, e eu achava que eu ia ser super milituda de participar de grupos e partidos e não sei o quê. Então era assim, natural pra mim que eu quisesse escrever sobre isso. Então, de novo, começou como um improviso inconsciente, uma necessidade, e depois isso foi se tornando mais consciente. E por se tornar mais consciente, a responsabilidade, né? Em lugar de fala e tal. E ainda hoje é uma questão pra mim, assim, tipo, eu gostava de ver, né, o panorama geral e tentar escrever isso em poemas. Os primeiros poemas e os primeiros convites de declamar, eu fazia isso com base no que estava acontecendo agora. Hoje esses poemas meio que não são mais tão, como é que eu posso dizer, atuais, mas não deixa de ser atuais porque as opressões, elas continuam e tal. Hoje eu acho que eu escrevo muito mais sobre o meu processo, né, introspectivo, de autoconhecimento, entender as minhas fissuras, os meus vícios. Ficou... E hoje minha escrita é meio isso, assim. E ainda tem o que de provocação, ainda tem o que político, assim. Mas eu declamo mais os poemas que já estavam prontos, naquele de 2015, 2016. E também tem uns poemas que eu escrevi naquela época, mas que eu não declamava, porque eu achava que não eram tão bons assim para ser declamados. Mas que, por exemplo, na live da Profundanças, eu declamei, eu fiquei, entendi uma potência aqui. Outro poema que eu não declamava, que eu declamei no Bardal uma vez, sobre... Pensava que apenas meninos podiam beijar meninas, pensava que apenas meninos podiam poder. Então, aí eu vou experimentando,
isso aqui tem... Porque nesse dia que eu declamei esse poema, eu vi essa sapatão toda, essa sapatão que não performa feminilidade. É isso aí, eu... Caralho, tô sozinha, não. E aí, é isso. Hoje tá mais assim, mas eu ainda entendo a necessidade de provocar, porque é um pouco, faz parte de mim, né, esse processo e tal. Até o poema lá que eu mandei pra vocês sobre ostentar e não é o status, é os caminhos. E aí eu queria muito dizer isso hoje, assim, que às vezes eu me importo muito com o que as pessoas falam, acham de mim, e eu tenho tentado lembrar, boy, ninguém sabe dos percursos internos que eu tenho feito e tal. Mas eu tento, né, me relacionar e comunicar com isso, assim. Você estava falando sobre a questão, mais uma vez, da diferença de textos, né? O texto mais político e que, de certa forma, você performa de uma forma muito mais intensa e mais pra fora, né? E aí tem os outros que são mais introspectivos e que requerem um outro tom, uma outra forma de se dizer. Mas eu acho que você tem essa sensibilidade da busca sonora, Sim. que eu digo não só no texto, mas externo, que pode somar muito bem. E eu tô jogando aqui como reflexão mesmo, porque o seu poema, não tem como, a gente que declama muito tende a fazer poemas que são mais sonoros, porque a gente, não sei você, mas por exemplo, eu e Gonzaga, a gente termina de fazer um texto, não necessariamente terminar, concluir, mas faz a primeira vez, né? A gente lê em voz alta. Sim. No sentido de ver a sonoridade dele, como ele tá, o ritmo, como tá fluindo. E isso também é no seu texto que você pode agregar outros sons, outras coisas, outras possibilidades, né? Eu realmente eu tenho receio de, às vezes, pronto, esqueci o texto agora. Mas enfim, tem um poema que eu tô falando da humanidade, o conceito de humanidade. Só que, como conceito de humanidade, ele ficou restringido a... Eu tô entendendo o que você quer falar no sentido de que a minha sonoridade, aquela síntese que eu declamando, ela pode contribuir, né? Sim, ela pode ser coisas. independente, ela vai continuar existindo, eu acredito, independente de ser uma Ana Mendes explosiva e pra fora, sim. como uma Porque Ana Mendes a sonoridade tá ali. mais quietinha. Ela vai existir do mesmo jeito, o som, na palavra, na respiração, porque são coisas que também pode se trazer para poemas mais intimistas, entende o que eu tô falando? Sim, agora entendi melhor. Eu acho que carrega em si. Eu acho que eu fiquei com... nessa reflexão sobre responsabilidade, culpa branca, questões de gênero e tal, eu recuei um pouco para pensar isso e pensar minha responsabilidade nisso para não falar coisas que não era do meu lugar de fala. Sim, sim. Porque por mais que o poema declamado ele tenha, né, ele é muito potente, ainda que tenha as rimas, a sonoridade, ele é muito potente pelo que ele está sendo dito, né? Então, eu fico refletindo sobre isso. Por isso que ele reduziu mais no sentido de ver o meu lugar mesmo, assim. Entendi. E não... pensar como a minha fala, a minha postura pode ou não silenciar pessoas que estão ali e tal. Por exemplo, no Cidadelas, que foi uma antologia, tem muitas mulheres negras. E uma vez a gente foi declamar. Então, como é que eu falo o que eu tô falando, se elas também vão falar, então eu tenho que recuar e saber quando falar e não falar, ou quando ser mais explosivo ou menos explosivo. É tudo uma composição, assim, um contexto, às vezes. E aí, às vezes eu baseio quem tá comigo ali, né? Quem vai fazer aquele sarau ali tá comigo. Então, às vezes eu posso ser mais explosivo e menos explosivo por causa disso. Porque não quero que se sobressaia ou né? Silencie as pessoas e tal. Entendi. Além de poeta, você é mestrando em filosofia, e no livro de Poesia e Filosofia de 2002, Antônio Cícero fala sobre ser uma relação complexa com discursos que guardam grandes semelhanças. O poético, segundo ele, embora enraizado no real, tem sua finalidade em si mesmo. Assim, pensar sobre o mundo e pensa o mundo. A força do pensamento aproxima filosofia e poesia com os seus ensaios, tratados, poemas e canções, cada um com suas especificidades. Então eu queria entender um pouco como é essa relação para você entre poesia e filosofia
Elas andam separadas ou se misturam em algum momento, em alguma esquina da vida? Como é? Como se dá? Pra mim, dá simultâneo, assim. E a autora que eu tô estudando, ela trata bem sobre isso, sobre a relação e a apartação entre filosofia e poesia, né? Quando a gente, no caso, a gente estuda os gregos, né? Se narravam toda uma estrutura social a partir da poesia. Aí a filosofia começa a ser um discurso, né, diferente para aquilo. Então, alguns filósofos como, né, Platão, eles começam a negar a poesia, vê um risco na poesia, uma até questão mental que desorganiza o indivíduo e tal. Sim. Para outros não, para Aristóteles, por exemplo, ele vê uma potência na poesia de catarse, de purificação ele chama purificação porque seria a tradução, né, mas de organização dos estados mentais do indivíduo. Sim. Só que isso vai começando a separar na história da filosofia e por isso que alguns sujeitos como a gente fica nesse conflito em ser muito racional, mas a poesia é uma coisa muito subjetiva. E aí, pra mim, as coisas se dão juntas, tanto por causa dessa leitura que eu tô fazendo agora, quanto por olhar pra mim e ver que, pronto, você pega um caderno meu, é uma agenda, é caderno de poema, é de desenho, é as anotações das aulas que eu tenho. E eu sempre tentei organizar e separar, mas nunca rola, assim, sempre algum trecho de um livro vai pro meu caderno de poemas, ou algum poema vai pro meu caderno. Então, eu acho que é uma forma de pensar e de falar sobre o mundo, sintética, assim como a arte, uma linguagem para falar sobre o mundo, sobre pessoalmente, e aí tem uma hora que você pode, né, ir lapidando esse discurso e tal, até que vira um ensaio, pode virar um poema, pode virar um tratado e tal, porque se a gente olha na história, a gente vê que vários filósofos, eles usam figuras de linguagem, eles usam analogias. Sim. Muitos filósofos pré-socráticos, por exemplo, eles usam poema, em formato de poema, para falar sobre a realidade, a física, o ser e tal, não sei o quê. E eu vi que a minha vida acadêmica e a minha vida poética eram muito separadas, assim, e agora eu tô tentando assimilar essas coisas de uma forma, falar de poesia, falar poesia no espaço acadêmico e falar de filosofia nesses outros espaços que só me conhecem como escritora. Sim. E é bem isso. Aí teve um dia que, na minha disciplina, que eu tive que apresentar meu projeto de mestrado. Aí eu falei razão poética, persona, autor e tal, não sei o quê. Aí eu disse, inclusive, eu tenho uns poemas aqui pra falar. E toda tímida, eu disse, nossa, é completamente diferente, porque aquelas pessoas aí estão muito sérias, né? E falam de conceitos e não sei o quê, e muito... Mas foi legal, foi um espaço de experimento, assim. Então é a minha forma de... Tem um dos poemas que eu declamo bem no comecinho. Antes de nada, não sou poeta, nem poetisa, sou uma pirralha, balbuciando as palavras. Pronto, aquilo ali é Hegel. É Hegel, porque eu lembro que eu escrevi numa disciplina de Hegel. Sim. Enfim, não vou explicar o poema, nem vou explicar Hegel, porque é chato pra caralho. Mas é Hegel. E tem coisas, muitas coisas que é da filosofia que tá ali, assim. Você começou a falar esse poema, eu lembrei, foi esse poema que você declamou em Recife, não foi? Voltando? Eu fiz um popurrí. Verdade, porque eu lembro dessa. Ai, meu Deus, era um poema que eu usava pra me apresentar, porque Sim. Eu tenho 26 anos hoje, mas eu tenho cara de criança ainda. Aí eu me apresentava, aí olha, o tom é esse. Aí depois a gente ia se aprofundando e tal. Sim. Por muito tempo eu usei como apresentação mesmo. Ai, muito bom. Eu tô muito feliz com essa nossa conversa. Eu acho que a gente conseguiu falar sobre muitas coisas importantes, mas infelizmente a gente tá chegando ao final. E não só ao final dessa conversa, mas ao final dessa primeira temporada desse podcast. Tiveram outros 5 poetas maravilhosos e que, enfim, eu só posso agradecer a todos eles aqui mais uma vez e agradecer a você por ter estado aqui com a gente. E antes de você deixar um poema para quem está nos ouvindo, a gente fechar com chave de ouro, bem bonitinho, bem maravilhoso, eu queria saber se existe algo guardado aí no seu bolso, gaveta, caixa de sapato, embaixo da cama, no guarda-roupa, em qualquer canto para 2021. Um zine,
sei lá, um curta que você tava falando, tá produzindo, qualquer coisa nessa mente criativa e que tem experimentado outras linguagens também, como você falou. Eu quero ver se eu consigo fazer o meu livro, finalmente. Olha aí. Mas nessa pegada de materiais artesanais e tal. E eu tenho um filme híbrido, que é meu documentário, meu ficção, que em algum momento vai sair, que aborda questões de gênero. Não só a minha experiência, mas como de outras pessoas. Aí, meio que o roteiro tá pronto, falta a parte documental, assim. E eu acho que eu só vou poder fazer isso quando eu terminar o mestrado, que aí... Porque eu quero ficar imersa, assim, no processo de produção e tal. E é muito doido, porque como eu tô acostumada a criar escrevendo sozinha, é uma etapa de, né, tipo, abrir pros outros, assim, de... os outros dar opinião ou criar junto comigo, assim. É uma nova etapa. Massa. Mais uma vez, muito obrigada. E aí, só uma coisa que você falou dessas coisas, então, para lembrar que todos os nossos poetas convidados vão estar no nosso Instagram, @umpoetaemcadaesquina, e você pode segui-los para conhecer mais, para acompanhar esses projetos maravilhosos que estão vendo por aí e muitos outros que provavelmente nem foram ditos por aqui. E lembrando também que o selo editorial Potiguar, Anzóis, vai produzir um zine online para todos que estão nos ouvindo, gratuito, com todos os nossos poetas participantes, com poemas deles, algumas coisinhas bonitas, enfim. Então, vai ficar disponível no nosso Instagram também, e aí você pode baixar, compartilhar com quem quiser, imprimir se quiser, enfim, é de vocês. Então vamos fazer esses poetas circularem mais um pouquinho através desse fanzine online. Show. Eu vou fazer a mesma coisa que eu faria se fosse num bar, então eu tenho que fazer uma zoada. Faça. Queria ser menino quando pequena. Pensava que apenas meninos podiam beijar meninas. Pensava que apenas meninos podiam poder. Ainda sem saber ler e escrever, aprendeu de ouvir palavras gritantes. Viado. Sapatão. Com elas, agressividade. Com ela, medo. Temia a mesma sina ser. Alvo de exclamações. Cresceu. E com isso de dor e riso, descobriu o frio na barriga de fazer e ser o que quer. Sentiu. Do macio das meninas, nunca quis ser menino, e sim ser ele mesmo, liberdade. Muito obrigada, meu bem, mais uma vez. Obrigada, foi lindo. Foi bom falar assim. Esse foi o último papo dessa primeira temporada cheia de conversas incríveis e especiais. Espero que você tenha curtido, que tenha se sentido parte desse projeto idealizado e produzido por Gonzaga Neto e Jéssica Santos. Em breve, voltaremos para uma segunda temporada com outros poetas potiguares, então fiquem ligadinhos. Lembrando que além dessa conversa temos 5 outros episódios com poetas potiguares e você pode conferir no Spotify, Deezer ou YouTube. E estamos também no Instagram com o @umpoetaemcadaesquina. Se você gostou, compartilhe com os amigos. Se não, manda uma mensagem dizendo onde podemos melhorar. E se você tiver algum poeta para indicar, manda pra gente. Queremos muito conhecer mais e mais poetas potiguares. Agradecemos ao Wellington Ferreira, Isadora Rocha e Luiz Gadelha por todo o apoio e também agradecemos a Baba de Moça Natal por todos os doces e salgados que tornaram ainda mais agradáveis nossas conversas, ao Papo Cultura por toda a divulgação e apoio e ao selo editorial Potiguar Anzóis por todo o projeto gráfico. Essa primeira temporada foi realizada com recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Um cheiro enorme e até a próxima temporada!